Boa noite, boa noite. Vamos começar a live hoje sobre Síndrome do Abandono. Seja bem-vinda. Vamos nos conectando aqui, só mandando um pouquinho aqui pro pessoal para a gente iniciar esse tema que tem tudo a ver com a temática das nossas aulas que estão sendo feitas pelo Zoom. Se você não participou das nossas aulas, me manda um oi, vamos entrar no grupo e através do grupo você tem acesso ao link das nossas aulas sobre a influência do nascimento na nossa vida, na nossa personalidade. E hoje a gente vai estar abordando então esse tema sobre a síndrome do abandono. Tem muitas pessoas, né, que trazem essa síndrome, que às vezes nem sabem, né, que se parar ali e falar assim, olha, você tem que trabalhar suas questões de abandono. Quem? Eu não tenho medo de ser abandonada. Já viu? Não, imagina. Eu não tenho medo de ser abandonada. Mas será que não? Será que o seu corpo fala que você tem? Será que as tuas relações mostram que talvez tenha um pouquinho que seja ali desse medo de sofrer um abandono, de ter uma separação? Então vem comigo para hoje a gente falar sobre esse assunto. E interajam aqui, vão mandando, se vocês conhecem alguém, se vocês sentem que tem essa síndrome, se vocês têm algum sintoma relacionado a isso, né? O que é, né? O que a gente observa na síndrome do abandono, né? Bom, gente, para ir entrando nesse assunto, vocês sabem que eu sou meio prática, né, nas minhas lives. Então, meio aula. E pra gente entrando nesse assunto, né, o que eu observo muito, né, nas pessoas que vêm com essa síndrome para me procurar. Ela tem dois comportamentos, né? Ou é aquela pessoa que tá sempre em uma certa angústia, né, devido a esse medo de sofrer um abandono, então ela tem uma angústia constante, um temor constante, né? Tá ali sempre nessa dependência do que será que vai acontecer, tentando às vezes até sufocar o parceiro, porque ela tá sempre tentando, né, ali fazer tudo para não ser abandonada, né? Então é aquela pessoa que se doa, que nunca expressa a sua opinião, que nunca fala o que incomoda ela, que tá sempre ali companheira, pronta para tudo que o outro precisa e se anula por medo de ser abandonada. Esse é um dos aspectos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da live, vão comentando aqui, né? Vão deixando aí seus likes para a live subir, encaminhando ela para mais pessoas, né? E a gente vai interagindo aqui. Então, para a gente olhar, né, na síndrome do abandono, a gente tem essas duas personas. A primeira, dependência, faz tudo, apaixonada, no último, sempre ali se jogando. Ai, sabe aquelas expressões que a gente até coloca de fulano carrega um caminhão de bosta por ciclano? É mais ou menos por aí, né? A pessoa carrega todas as merdas do outro por medo de ser abandonado por ele. E muitas vezes, de tanto ela carregar, né? Ela tá carregando tanta merda, que aí vai ficando fedida a coisa. E aí esse parceiro acaba até largando ela, e esse medo gigantesco que ela tinha, né, de ser abandonada acaba aparecendo, porque a balança cósmica, né, ali o equilíbrio entre dar e receber acabou se perdendo, né, porque ela fez demais e o parceiro então se mandou, deu no pé e se mandou. E aí no outro lado a gente tem uma outra persona, que é a persona que ela tem tanto medo de ser abandonada que ela nem entra em um relacionamento. Aquela pessoa que ela fica sempre no raso. Ou então ela se coloca até num relacionamento, né? Coloca ali, molha o dedinho no pé, no raso, no laguinho, mas
ela mantém uma certa distância, um distanciamento seguro, né? Tipo época de Covid, só que na vida toda, para todos os seus relacionamentos. Eu me mantenho nesse distanciamento seguro para que eu não corra o risco, né, de sofrer caso eu seja abandonado, porque eu tenho praticamente certeza que eu vou ser. Ou então é melhor eu abandonar antes, que aí não tem perigo, né, de eu ser abandonado, porque eu já abandonei antes. E eu confesso para vocês que durante muito tempo eu tive esse modus operandi, né, e achava que estava tudo certo e que jamais, que eu não tinha, né, problema algum com isso. Mas aí, conforme a gente vai olhando, né, o que é o medo de ser abandonada, quais são todas essas dimensões, exatamente, né, as fichas vão caindo. A gente vai percebendo, opa, mas talvez eu tenha um comportamento aqui que mereça ser encarado, né? Talvez seja por isso que os meus relacionamentos não têm fluído, porque eu me coloco, né, aqui, só a pontinha do dedo, não me permito mergulhar nessa relação. Às vezes é aquela pessoa que vai ter sempre relacionamento super à distância, que vai ter uma personalidade até meio esquiva ali na relação, que vai estar sempre dando na cara assim do outro, meio desprezando, para não mostrar que gosta, porque tá naquela de que quando a gente despreza, vem atrás, fica atrás. Que também vem o medo de expressar que ama e ser rejeitado. E aí nós temos, né, uma terceira persona que fica oscilando entre se jogar demais, mergulhar numa relação e vai lá, né, carregar o caminhão de bosta pelo outro, e aí depois ela fica na defensiva numa próxima relação. Não, porque no outro ali eu me ferrei, agora, vixi, agora eu não vou demonstrar nada aqui nessa relação, né? Não quero demonstrar nada. Só que isso não fica só na esfera dos relacionamentos. A gente vai estendendo isso também para a esfera das nossas amizades. Então, amizades que às vezes a gente se joga pra caramba e a gente gruda na pessoa e nossa, é quase um gêmeo, né? Às vezes a pessoa até usa essa expressão, nossa, porque essa aqui é como se fosse minha irmã gêmea, parece que a gente, veio grudada, de tanto que a gente gosta de andar junto. Então, essa historinha, né, de ter o gêmeo ali grudado, né? Às vezes isso pode ser relacionado aos próprios pais, né? Ainda voltado lá nas questões do nascimento dessa pessoa, tá sempre ali muito grudada com o pai, muito grudada com a mãe. Isso a gente vê até mesmo, né, na criança, às vezes que não quer desgrudar do pai e da mãe, porque ela tá assim ligada, né, nesse medo do abandono que já tá ali programadinho, né? Que já veio ali para ela. Eu tive uma cliente que uma vez veio me procurar, que tava com essa questão, né, do medo de ser abandonada, gente. E ela começou a sonhar. Então, vocês imaginem que toda noite, né, ela era namorado, né? Vamos falar ali. Morava junto, né, com o namorado. E aí, toda noite, ela começou a sonhar que o namorado tava traindo ela e deixando ela. E aí, ela sonhava toda noite que o namorado tinha abandonado ela. Meu namorado me abandonou, meu namorado me abandonou. E aí, chegava e levava, né? Isso, olha, porque eu sonhei isso, que eu tô de olho, que não sei o quê. E aí, o cara, não tem nada a ver, né? Eu amo você, não vou te deixar, não tem nada a ver. Beleza, ela veio me procurar pra gente olhar pra isso, né? Quando a gente foi trabalhar, né, na história dela já tinham esses indícios, né, porque ela foi conhecer o pai só quando ela já tinha ali por uns 20 anos, né, então tinha essa questão desse abandono paterno, né, que já trazia ali, né, mas a gente foi respirando, foi trazendo, né, e aí a gente foi vendo que tinha também uma questão da mãe envolvida ali, de ter se sentido também abandonada pela mãe, né, então, quando foi buscando mais, acabou vindo também questões de outras vidas que essa alma estava trazendo e que estavam sim em ressonância, né?
que nem tudo que a gente viveu em outros tempos a gente está em ressonância, mas tem coisas que acabam aparecendo durante os processos. E aí nos mostram que é hora daquilo ser trabalhado, né? Não é à toa que algo aparece para ser trabalhado. E quando a gente trabalhou nessas questões, nessa liberação e no acolhimento, né, dela como bebê, de trazer que ela poderia, a partir de agora, né, se acolher, que a partir de agora ela poderia suprir as suas necessidades, que ela já não era mais aquele bebê, que então mesmo, né, que viesse a ter alguma ruptura no futuro, ela não precisava ficar numa situação de dependência desse parceiro, a ponto de ficar, porventura, né, aturando ali qualquer coisa, de estar a vida projetada em cima do parceiro, porque essa dependência vem das questões, né, do bebê, que depende de outra pessoa para sobreviver, né? Então, quando ela trouxe esse acolhimento desse bebê, pronto, ela conseguiu ficar mais leve no relacionamento e estabelecer, né, uma conexão ali de confiança, uma conexão entre homem e mulher realmente, e não mais entre uma menininha que tá buscando o pai, né? Então veja a importância de nós acolhermos com essa consciência a nossa criança, né? Umas semanas atrás eu atendi um homem que me trouxe, né, a síndrome do abandono. Ele trouxe, né, que já tinha trabalhado isso com um psicólogo, ele tinha identificado, mas que não estava conseguindo avançar e que ele observou que ele oscilava entre as duas personas que eu trouxe para vocês lá no início, né? Então ele estava sempre ou fugindo ou se jogando demais, ou fugindo ou se jogando demais. E as relações não andavam, e isso ia também para as amizades dele. Quando ele se decepcionava com a amizade, ele ficava lá no chão, ele chorava, ele se isolava do mundo, ele não queria saber de mais nada, né? E tipo, era o fim do mundo cada vez que tinha uma decepção com algum amigo também, não só nos relacionamentos. E tinha muita dificuldade de ficar sozinho, né? E aí, quando a gente foi olhando para isso, a gente identificou também que existia ali uma dor, mas que no caso dele era uma dor em ressonância com a mãe. A mãe havia sido, né, abandonada pelo parceiro, então ele olhava para essa mãe e tinha medo de ser abandonado pelos parceiros. Mas quando a gente se colocou mais a fundo um pouquinho, pessoal, veio a surpresa. Existia ali uma questão paterna, que o avô, né, tinha saído de casa e aí o pai ficou sozinho. Aí quando o pai casou, o pai repetiu o mesmo padrão, então ele evitava ter um relacionamento para evitar reviver esse padrão, né, do lado paterno, dos homens da família, né? É mais seguro. Porque se assim eu não vou fazer ninguém sofrer, só eu sofro. Só eu fico aqui vivenciando, olhando para essa dor do abandono que se estende na família, mas que as outras pessoas não olharam. Então, papai, eu olho por você, né? Então, olha que forte. Papai, mamãe, eu olho as dores de vocês e fico ali, né, bloqueado na minha vida, né? E aí, quando a gente vai aprofundando, né, para olhar para essa questão da síndrome, né, de abandono, gente, fiquem à vontade para colocar aqui as questões de vocês, né, vão interagindo, que senão eu me empolgo e vou falando. Quando a gente olha para essas questões da síndrome, né, de abandono, a gente muitas vezes entra só nessa temática, que nem eu trouxe aqui para vocês, desse último caso, de estar olhando para fidelidades do sistema, né? Fidelidades ali das relações dos pais, dos avós, né? Ou de ter sido, como no primeiro caso também, foi abandonada por um dos progenitores, né? Ou por ambos. E aí a pessoa, tem esse medo. Mas não é só aí, entende? E é isso que essa noite, principalmente, eu quero trazer para vocês, porque muitas vezes esses sentimentos, essa dor, essa angústia que vocês trazem, dessa síndrome do abandono,
ela pode vir mesmo você tendo os dois pais ali, entende? Porque pode ser uma percepção muito sutil que o seu bebê teve em determinado momento. Talvez a sua mãe, ela pode, apesar de ser uma mãe amorosa, ter tido uma depressão pós-parto. Nenhuma mulher está livre disso, né? E é um momento de muita vulnerabilidade, são muitas coisas em jogo ali, que ela traz toda a questão do próprio nascimento, né? Das questões das mulheres, da sua família. E caso ela tenha vivenciado essa depressão pós-parto, você pode ter se sentido abandonado emocionalmente por essa mãe. Nos seus primeiros 9 meses de vida, você desenvolve essa conexão de confiança com os seus cuidadores, com a mãe e com o pai. Então, se a mãe ela não estava emocionalmente disponível, ou também não estava ali presente, né, que teve que voltar a trabalhar com 2 meses, né, 3 meses, você pode sim ter sentido dessa forma, ter sentido como se as suas necessidades não estavam sendo atendidas, e aí você ficou conectada nessa síndrome do abandono. Quando a gente olha e vê essa síndrome só numa questão assim, de um masculino me abandona, que nem, me deixa na mão, meu chefe me deixa na mão, meu marido me deixa na mão, meu irmão, amigos homens, sabe, me deixam na mão, meu orientador, né? Quando a gente olha para isso, aí a gente pode olhar, perguntar para a pessoa, né, assim, o seu pai, ele estava no nascimento? Ele estava presente no momento que você chegou? Porque muitas das pessoas que não têm o pai presente ali no hospital, né, melhor se estiver na sala de parto, mas que, né, até pouco tempo atrás não era permitido direito. Então, se ele não estava pelo menos ali no hospital, essa mulher, ela tá num momento, né, de vulnerabilidade para dar à luz, essa criança tá vindo, e aí ela se sente desamparada, ela se sente, né, um pouco abandonada, por mais que conscientemente ela fale, não, tá tudo bem, era isso, era aquilo, mas uma parte dela sente esse abandono. E a criança também capta isso. O Thomas Verne, né, ele é um psiquiatra que olhou muito para essa parte das questões do nascimento. Ele nos traz, né, que é muito importante que nas 3 primeiras horas do nascimento existe esse contato de face entre o pai e a criança para começar a estabelecer essa relação de confiança nas 3 primeiras horas, né? E aí a gente pega que grande parte de nós, né, que estamos aí acima dos 30, ou o pai não estava presente nem no hospital, ou então o pai estava, mas não estava na sala de parto, e aí só foi poder olhar a criança através do vidrinho da sala maternidade que deixaram lá a criança, né? E aí depois ainda pegaram e o pai nem tocava na criança, né? Que aí ele traz da importância de, nesses 3 primeiros meses, o pai ajudar, por exemplo, a dar um banho, né? A tá ali pegando essa criança, tendo contato de pele a pele, né? Com a criança nua ali, né? De ela sentir esse contato com o pai, né? E com a mãe, é claro. Se ela não tem isso, falta, porque nós somos mamíferos e a gente precisa do toque. E aí falta esse imprint, né? Do toque ali. E aí ela pode também sentir esse sentimento, né, de abandono que vem junto, né? Sim, Sara, é super interessante, né, quando a gente começa a olhar para essas percepções, né? E eu vou falar para vocês que tem mais coisa, né, ainda embaixo, tem mais coisas ali que ainda estão também nos afetando, né? Só uma curiosidade aqui, enquanto tomo água. Esses dias eu tava falando com uma paciente e ela falou que ela tinha um pouco de medo de assistir as minhas lives, assim, que ela assistia, daí ela começava a ficar inquieta, né, e saía, né, porque acabavam vindo coisas muito fortes, né, que pegavam muito fortes em cima das questões dela, fazendo nela ter que olhar para aquilo, e aí ela
o ego, né, levava a essa fuga, né? Porque o nosso ego, ele tende a, principalmente quando vai vir algo que é pra você, vai vir aquela vontade de levantar, o cachorro vai latir, alguém vai chegar, sabe, pra você sair, porque você sabota pra receber a informação. E isso vale de dica pra vocês, né, quando vocês estiverem em uma palestra, por exemplo, assistindo uma aula, né, de algum curso, quando começar a se sentir muito incomodado, se força, né? Traz assim, não, eu quero parar, eu quero ouvir. Isso vai ser importante para mim, porque normalmente nesse momento é que vai vir uma informação que vai fazer sentido para você. Sabe quando você tá, né, num curso ou você tá numa palestra e depois alguém chega e fala para você assim, ai, nossa, você viu aquilo lá que falaram? Nossa, achei super interessante. Sério que falaram isso? Nossa, eu nem sabia. Mas que momento, eu nem saí, fiquei o tempo inteiro lá, como que não sabia disso? É por causa disso. Você fecha os seus ouvidos, normalmente na hora em que é algo muito forte para você. Mas se permita a ouvir, porque é nesse algo forte que vem a mudança de vida. E é melhor ouvir algo forte aqui, né, na hora de transformar, do que vivenciar a dor lá fora, né? Então, se vocês concordam, né, ou preferem receber a informação, continuem aí, que temos mais algumas coisas, né, para trazer para vocês. Com relação, né, à mãe, eu falei essa parte, né, do pai, mas, por exemplo, quando a gente tem partos em que a mãe teve que ser afastada, né? Porque teve uma complicação e aí a mãe quase morreu, né? Ou a criança nasceu prematura, então teve que ter esse afastamento, né? Entre mãe e criança. Para ela fica num estado meio desnorteado, sabe? Porque a criança, ela passou ali 9 meses se desenvolvendo, né, dentro dessa mãe, então captando tudo que era ali os batimentos da mãe, a voz da mãe, principalmente os sentimentos da mãe, e quando ela vem para fora já há essa ruptura da separação. Quem assistiu, né, a segunda aula, não, a terceira aula que eu fiz na semana, a segunda e a terceira, aliás, que eu fiz sobre os traumas de nascimento, eles traziam, né, muito essa dor da criança com a separação da mãe, né? E que é a nossa verdadeira angústia. O que está por trás, né, de todas as nossas angústias é esse trauma da nossa separação do corpo da mãe. E aí, quando a gente nasce, e a gente é mamífero, a gente tá ali precisando desse contato com a mãe e a gente é afastado, a gente acaba ficando muito confuso, estressado, se sentindo muito vulnerável e também abandonado. Então, aquilo fica em latência. Isso, claro, pode ser, né, depois, devido a muito cuidado, muito carinho, a pessoa, né, conseguir superar isso, né, ali nos seus primeiros meses de vida, mas caso daí venham negligências, ou seja, um afastamento muito longo, né, que nem ali ontem uma mulher falou, que ela tem fortes crises de dor de cabeça, e aí ela trouxe, né, que quando ela nasceu, ela ficou 15 dias afastada da mãe. Então, isso sim está relacionado, né, com a mãe. Essa região aqui, ó, logo acima dos nossos olhos, é uma região de conexão com a mãe, do feto da criança com a mãe. Então, a enxaqueca, né, que pega aqui em cima, assim, dos olhos, está relacionado com esse afastamento da mãe, muitas vezes. Ou então com a exaustão desse bebê chorando para tentar fazer com que a mãe viesse a partir desse choro, sabe? E aí a pessoa persiste, né, com essas dores de cabeça pela vida, né? E muitas vezes, se ela conseguir trabalhar essa questão do momento em que ela se sentiu assim fragilizada, exausta lá atrás, né, numa situação de vulnerabilidade, ela consegue superar essas dores e também aqui, né, as síndromes. E aí a gente tem que algumas doenças, né, alguns sintomas muito clássicos, inclusive, denotam, né, que você tá
em uma fase ativa, por exemplo, ainda dessa síndrome do abandono, como, por exemplo, a caspa, a dermatite seborreica, alergias de pele, às vezes até uma questão de rinite sinusite pode vir a ter por trás essa questão do abandono, né? E para trazer, né, aqui mais um pontinho que a gente observa bastante, mas que poucas pessoas, né, olham para isso como deveria, é a dor da síndrome do abandono devido ao gêmeo perdido. Então, quando você vem de uma gestação gemelar e você perde esse irmão, né, ali é a tua primeira conexão, até mais forte, né, inicialmente, do que com a mãe. E então a tua primeira separação ocorre ainda dentro do ventre, que era para ser nesse lugar de aconchego, etc. Mas te remete a essa dor devido à separação desse irmão gêmeo. E aí quando você passa, né, boa parte da sua vida buscando, inclusive, aí esse irmão, e quando você tá em um relacionamento, né, seja de amizade ou de relacionamento em que você acaba projetando essa relação, obviamente inconscientemente, mas que você projeta ali e sente toda essa conexão e de repente vem o abandono, vem uma perda, vem uma separação, você acaba revivendo de uma forma muito intensificada aquele término, porque para você não é necessariamente só o término ali com aquela pessoa, é reviver a dor do término, né? A dor da separação que ocorreu lá no útero e que depois veio, né, e se intensificou com o trauma de nascimento, porque o trauma de nascimento ele seria, né, como o primeiro grande trauma ali de separação para muitas pessoas. Só que se você viveu isso dentro do útero com o gêmeo perdido, então o trauma de nascimento já é algo que reforça e é um ativador já do sintoma. E aí tudo o que você vai vivendo em temáticas de separações, né, de mudança de cidade, que você vai mudar de trabalho, sempre, né, que vai ter um término de relacionamento, afastamento de um amigo, você vive de uma maneira mais exagerada. E aí você se pergunta, meu Deus, por que eu sofro tanto, né? Tem pessoas que terminam de sair em frente, vai pra vida, e eu fico aqui vivendo dessa forma. É por causa dessa dorzinha que você precisa olhar. E que às vezes até esses términos todos, né, essas situações desgastantes todas, elas vêm justamente para tentar te forçar a olhar para aquilo que precisa ser visto, né? Então, como trabalhar com a síndrome do abandono? Buscar as verdadeiras raízes dessa síndrome, que, como eu trouxe aqui para vocês, às vezes vão muito além do que você tem consciência até ali a sua infância, né, e de histórias do seu sistema. Às vezes são questões ali intrauterinas, né, ou questões da sua alma que precisam e podem ser acessadas para que você traga a consciência e tenha, então, como não se deixar levar só pelo lado emocional quando as coisas acontecem, né? E também a partir disso, a partir dessa liberação emocional que a gente faz, você pode trabalhar com afirmações, né, trazendo essa segurança, esse acolhimento desse bebê, dessa criança, né, de entender que hoje é um momento diferente, né, que hoje você tem condições de sobreviver mesmo que fique sozinha, e que você tem condições de encontrar outras pessoas, né? E que um parceiro pode sim ser substituído, né? Então, quanto mais consciência você vai trazendo, melhor, porque não existe fórmula mágica. Às vezes você pode pensar que vou tomar um remédio aqui e isso vai tirar a minha dor. Não, vai ficar em latência. Na primeira vez ali que você parou de tomar, você tem um contato, pronto, voltou. Você não tratou a causa. E enquanto a gente não trata a causa, a natureza, como uma mãe sábia que é, nos manda situações novas com a mesma temática para que a gente olhe. Gente, acredito que seja isso.
Espero que tenha feito sentido para vocês esse assunto, essa live. Compartilhem com os seus amigos sobre ela. Lembrando que nós estamos com as inscrições abertas para o curso A Chave da Vida, a espiritualidade e a ciência do nascimento para abrir as portas da sua vida, onde a gente aborda essas e outras questões mais aprofundadas, né? Trazendo tudo o que engloba a esfera do seu nascimento, da sua concepção, as questões do transgeracional que estejam influenciando hoje o seu aqui e agora. Então, caso você queira participar, me manda um oi que a gente conversa, eu te passo todas as informações. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou liberar aqui a live para quem entrou depois e para quem quiser encaminhar para outras pessoas poderem assistir. É um prazer estar com vocês. Uma ótima noite. Fiquem com Deus.